Olá pessoal, nesse segundo bloco do Historiência nós vamos continuar a nossa história sobre a corrida espacial, agora dessa vez falando um pouco sobre o programa espacial soviético e no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre o programa espacial americano. Então, roda a vinheta. O início da corrida aeroespacial está intimamente ligado ao final da Segunda Guerra Mundial. Como nós falamos no bloco anterior, os alemães detinham a tecnologia mais avançada em termos de lançamento de foguetes. Ao final da guerra, houve uma verdadeira disputa por cientistas, por massa cinzenta, né, que é como nós chamamos a expertise de alguma área. Então, houve uma grande disputa por cientistas alemães por parte dos Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos tiveram um programa oficial de imigração desses cientistas, ficou conhecido como Operação Clipe de Papel ou Operação Paperclip, e os soviéticos também trouxeram alguns cientistas alemães para o seu programa espacial. E é baseado em todos o conhecimento dos cientistas alemães, como também projetos que eles pegaram da Alemanha, assim que foi invadida pelos dois países, que se começa o projeto dos outros satélites e foguetes dos dois países. Perfeito. Durante a década de 1950, então, a União Soviética começa os primeiros trabalhos, as primeiras tentativas de romper a nossa atmosfera. Eles chegam em 1951, se eu não me engano, eles alcançam uma altura de 10 quilômetros fora da... Eles atingem a ionosfera. Agora eu não sei a altura corretamente, mas eles chegam a atingir a ionosfera, mas ainda não conseguem romper a nossa atmosfera. Acho que foram 100 quilômetros levando dois cachorros, né? Que eles Isso. recuperaram os dois cachorros vivos. Que eles recuperam os animais vivos depois. E depois desse teste, eles lançam o mais ambicioso, que é o Sputnik 1, baseado nos V2, que também tem um nome oficial nos projetos como R7. E o Sputnik, depois do Sputnik 1, ele consegue orbitar a Terra. E depois eles lançam o Sputnik 2, que é a primeira espaçonave habitada, que chega a ficar orbitando também, isso com a cachorra Laika. Isso. No caso do Sputnik 1, é interessante porque, para a nossa tecnologia hoje, foi algo relativamente simples, né? O que o Sputnik 1 fazia era mandar alguns sinais, no caso bips, literalmente, para a Terra. E a partir desses bips, cientistas soviéticos conseguiram informações fundamentais sobre a nossa atmosfera e também para romper a atmosfera, né? Não só também como servir como um teste para programas futuros. Perfeito. Porque imaginem só, se a gente ainda não tinha saído da Terra, não se sabia empiricamente, praticamente, quanto que seria, por exemplo, a resistência dos materiais nesse processo de uma alta pressão e uma alta temperatura. Nesse sentido, a União Soviética sai na frente no processo da corrida espacial e isso vai disparar um verdadeiro pânico nos Estados Unidos, que não imaginavam serem superados à época pela União Soviética, né? Existia ali uma crença, uma imagem dentro dos próprios Estados Unidos e países aliados de que a União Soviética estaria muito atrás tecnologicamente. Então, o lançamento do primeiro foguete, do primeiro satélite, trouxe muito medo e trouxe um novo componente ali, ajudou a esquentar um pouco o processo da Guerra Fria. O primeiro ser vivo, então, que orbita a Terra é a cadela Laika, que infelizmente essa não sobrevive. Essa volta morta, tanto por causa de estresse e alta temperatura dentro do satélite também. Perfeito. E ainda em 1900, não foi no programa Sputnik, já foi no segundo programa, né? Vostok 1. Já no Vostok 1, a União Soviética também consegue um outro grande feito, que é o envio do primeiro ser humano. Isso, o Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin. Ele consegue, no Vostok 1, ser lançado em órbita. E ele é o primeiro ser humano a ficar em órbita, o primeiro ser humano a ver a Terra de fora. E é ele que pertence à frase de que a Terra é azul. Perfeito. O Gagarin se tornou um grande herói nacional russo e acabou falecendo em um acidente de aviação pilotando um caça alguns anos depois. A morte de Gagarin, assim como vários outros elementos do programa soviético, foram considerados segredos de Estado russo e só se tornaram públicos na década de 1980, com a política soviética de abertura de informações chamada glasnost ou transparência. E o lançamento do foguete onde estava o Gagarin em 1961 é um passo a mais de desespero para os Estados Unidos começar o seu projeto. E aí depois os Estados Unidos também no mesmo ano consegue lançar também o seu primeiro astronauta para a órbita da Terra. Mas isso fica para o próximo bloco. Para o próximo bloco. E é interessante, né, até para a gente poder finalizar que as diferenças entre os programas também estavam na nomenclatura. Sim. Né? Os americanos eram os astronautas e os russos... Cosmonautas. Os cosmonautas, que eram praticamente a mesma coisa, mas cada um identificava o espaço de uma forma diferente. Era uma questão também de não nomear os seus próprios soldados com o mesmo nome do seu inimigo, praticamente, né? Eles tinham que criar sua própria identidade, então não podia ser um nome igual. Perfeito. Então, é isso por hoje, nessa primeira rodada sobre a tecnologia aeroespacial. No próximo bloco, ou melhor, nos próximos blocos, o que nós veremos, Nayara? Vamos ver tanto a fundação da NASA como a missão Apollo. Perfeito. Então, aguardem aí que tem muito mais informação sobre tecnologia aeroespacial vindo aqui no nosso Historiência.